técnicas e ferramentas. A gente está entrando aqui no segundo pilar, que é sobre a descoberta de conhecimento de base de dados com o KDD. E o que a gente vai falar nesse segundo pilar? É definir a descoberta de conhecimento em base de dados, explicar cada etapa do processo de descoberta de conhecimento em base de dados e demonstrar o processo de descoberta de conhecimento em base de dados. Quais são essas etapas? É a extração de conhecimento. E o que significa KDD? É Knowledge Discovery in Databases, ou seja, é descoberta de conhecimento em base de dados. E o que é? É o processo de extração de conhecimento das bases de dados, ou seja, é essencial para diversos setores da economia. Buscar por informações úteis em grandes conjuntos de dados. E as etapas? É o entendimento do domínio da aplicação em seleção de dados, sugestão de ferramentas computacionais, pré-processamento e transformação dos dados, mineração de dados e interpretação dos resultados. Na parte de entendimento do domínio, é definir os objetivos desejados, monitorar variáveis importantes e buscar fontes de dados complementares. E ferramentas computacionais, o que a gente vai utilizar nessa aula? Na parte de desenvolvimento de algoritmos, a gente utiliza ferramentas comuns como o Python, o R e o MATLAB. Na parte de pré-processamento de dados, é a parte de integrar dados de diferentes bases, lidar com dados faltantes, evitar falhas de aquisição que comprometam aí o processo. E a mineração de dados é verificar se os resultados são consistentes, utilizar gráficos para interpretar e transmitir esses resultados, e aí a importância de transformar os dados em informações sólidas. Então, concluindo aqui, o KDD ele é aplicado em diversas áreas, tá? E auxilia na tomada de decisões com base em dados. E a extração de conhecimento pode ser transformadora quando bem executada. Agora a gente vai entrar no KDD aplicado em dados de consumo de energia. Esse vai ser um exercício que a gente vai fazer junto utilizando Python. Então vamos lá, na parte dos dados. São 9 variáveis, 2 milhões de observações, da data de 12 de 2006 até 11 de 2010. Sobre as 9 variáveis, é a data, o horário, a potência ativa média por minuto, a potência reativa média por minuto, a tensão por minuto, a intensidade de corrente média por minuto e a média de energia. Aqui foi dividido em 3 grupos, tá? Onde o grupo 1 tem uma lavadora, um forno elétrico e um micro-ondas. Já o grupo 2 tem uma lavadora, uma secadora e uma geladeira e a luz. E o grupo 3 tem um aquecedor e um ar-condicionado. Os objetivos desejados aqui com KDD é classificador do perfil de consumo energético de cada grupo, ou seja, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E esse aqui é nosso roteiro que temos que seguir para chegar no resultado esperado. Então a gente tem que coletar os dados primeiro, formular o nosso problema e aí depois desenvolver nosso algoritmo em Python. Chegamos aqui na parte da nossa atividade. É gerar gráficos de predição e de distribuição. Qual é o objetivo? Então, é carregar os dados do arquivo Household Power Consumption, treinar um modelo de regressão para prever o Global Active Power e gerar gráficos que comparem as previsões com os valores reais, além de gráficos de distribuição para várias variáveis. As nossas instruções para isso é carregar os dados do arquivo, separar os dados em conjuntos de treino e depois teste, treinar o modelo aí na parte de regressão, gerar o gráfico aí que compare os valores reais com as previsões, gerar um gráfico de distribuição para as variáveis Global Active Power, Global Reactive Power, Voltage, Global Intensity, Submetering, Submetering 2 e Submetering 3. Salvar todos os dados aí do gráfico em arquivos. Quais ferramentas a gente vai utilizar? O Python, né, que é a linguagem de programação, que é um dos principais recursos, a linguagem mais utilizada aí na parte de ciências de dados. Ela tem uma infinidade de recursos e bibliotecas e principalmente porque ela é gratuita. E como faz para baixar o Python? Então aqui a gente vai acessar o site oficial do Python
e vai ali baixar ele. Então vai clicar em Download Python, o site detecta aí automaticamente o sistema operacional que a gente utiliza e a gente vai baixar. E aí a gente só vai confirmar se é a versão mais recente que está sendo baixada. Aqui tem um exemplo, tá? Quando entra no site, vai clicar ali em Downloads e vai baixar ali a última versão. Na parte de instalar o Python, então a gente executa lá o arquivo baixado. Então a gente marca a opção add Python to path, ou seja, para que o Python funcione no terminal. E vai clicar em Install Now e vai aguardar instalar tudo, tá? Depois da instalação estiver completa, a gente vai abrir o CMD, que é o prompt de comando, né, o chamado de terminal, e vai digitar ali Python version ou Python 3 version para verificar se o Python foi instalado corretamente. Aqui é na parte de instalação, então depois que você clicar lá 2 vezes no executável, ele vai instalar e vai ter a barra de progresso, né? Após isso é a parte lá do path, né? Então tem que adicionar o path, é muito importante, senão ele não vai funcionar. Então a gente adiciona nas variáveis de ambiente. E após isso, se deu tudo certo, a gente vai abrir lá o terminal e vai dar um pip version e um python version para saber se ele foi instalado da maneira correta. E qual IDE a gente vai utilizar para desenvolver com Python? É o PyCharm. E como é que faz para baixar ele? Então a gente vai escrever ali no nosso Google PyCharm Community Download. Por que Community? Porque é a versão gratuita. Depois disso a gente vai clicar em Download no executável, aí, escolhendo o seu sistema operacional. E vai abrir o executável. Tá? E após a gente instalar todo o Python, a gente vai ter que baixar então a nossa base de dados aí para o nosso exercício. E esse é o site. Beleza? Depois de a gente baixar também a nossa base de dados, a gente vai instalar o pip, tá? Então a gente vai dar um .venv scripts active, ou seja, a gente vai criar nosso ambiente virtual. Depois a gente vai instalar as nossas bibliotecas. Pessoal, se estão curtindo o conteúdo, se inscrevam também nas aulas de desenvolvimento web. Lá vocês vão aprender HTML, CSS, JavaScript, SQL, a parte de arquitetura web, segurança de dados e vão ajudar a contribuir no canal. Bora lá! Agora que a gente já instalou o Python, que é a nossa linguagem de programação, a nossa IDE do PyCharm, e a gente já leu o que a gente tem que fazer no exercício, a gente vai pôr a mão na massa e vai começar a desenvolver em Python. Até a próxima aula!